Então, hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Coronel Douglas McGregor junta-se a nós agora. Coronel, um prazer. Obrigado por ajustar o horário. Eu gostaria de dedicar um tempo com você para pedir que analise a situação atual entre a Ucrânia e a Rússia e por quanto tempo mais esta guerra tem probabilidade de durar. Mas antes de fazermos isso, para algumas notícias de última hora. Quão perto estão Israel e os Estados Unidos de atacar o Irã? Acho que estamos no precipício de uma guerra em grande escala, sem dúvida. Quando você diz guerra total, você quer dizer um ataque de entrada e saída, como o presidente Trump diz que ele prefere, ou uma invasão? Bem, primeiro, não acho que podemos invadir. Não temos forças terrestres para isso. Nem podemos mover essas forças rapidamente para o teatro de operações para tal fim. Esta é uma guerra de destruição implacável que estamos preparados para travar em nome de Israel contra o Irã. Acho que isso é muito claro. E não vai ser curta se o que estou prevendo se mostrar verdadeiro, porque os iranianos tratarão isso como uma guerra total do seu ponto de vista. E o que o presidente dirá ao público americano ser a justificativa para esta guerra, já que o Hezbollah tem sido despojado ou neutralizado? Sabemos que o Irã não tem desenvolvido armas nucleares desde 2002 ou 2003 e ninguém pode fazer um argumento sério de que o Irã representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Juiz, concordo com você. Sabe, não há debate sobre isso. Infelizmente, temos que ouvir com muita atenção o presidente Trump, e ele tem repetido consistentemente os argumentos israelenses. E estes pontos de discussão não mudaram há muito tempo. Então, número 1, não pode haver enriquecimento de urânio, ponto final. Essa é efetivamente a exigência número 1. A segunda exigência é que o Irã deve se submeter ao desmantelamento de todo o seu arsenal de mísseis, essencialmente nenhuma arma de ataque de longo alcance e certamente nada que pudesse alcançar Israel. E então, finalmente, que o Irã deve parar de apoiar as várias populações xiitas em todo o Oriente Médio. Isso significa não apenas o Hezbollah, mas também nos Emirados, na Arábia Saudita, no Iêmen. Em outras palavras, o Irã se rende incondicionalmente às exigências israelenses. Agora, eu não creio que essas exigências tenham a intenção de ser a base para qualquer acordo negociado. Eu acho que essas exigências são exatamente o que eu disse. Ou é do nosso jeito ou não tem conversa. E eu acho que o presidente Trump continua a comunicar isso. Então, embora eu concorde com tudo o que você disse, não importa. Essas são as exigências que ele apresentou e essas exigências levam à guerra. Bem, isso vai demonstrar claramente o controle que o lobby sionista exerce sobre ele, porque não há maneira de o público americano conseguir entender isto, especialmente se as tropas americanas forem mortas. Bem, acho que tem razão, exceto que o público americano tem ignorado a maioria desses conflitos por muitos e muitos anos, a menos que os atinja de forma dramática. Se perdermos não 2 ou 3 ou 5 ou 6, mas algumas centenas ou 1000 ao longo de 2 ou 3 dias, duvido seriamente que alguém no eleitorado preste muita atenção. Ora, a outra possibilidade que não podemos descartar de imediato é a atividade de quinta coluna, que perderemos pessoas dentro do nosso próprio país para vários tipos de atos de terror. Isso não aconteceu. Os iranianos não forçaram isso. Mas é uma possibilidade real. E, claro, há pessoas no terreno, no Oriente Médio, que podem ser mortas. Então, os israelenses exigem, e isso significa que Trump vai exigir que não houvesse qualquer enriquecimento de urânio, nem mesmo para fins medicinais e de saúde. Eu não penso assim. Acho que os iranianos ou os israelenses estão no controle da situação neste momento. E é isso que eles querem. A visão deles é que não vão confiar em nada que os iranianos digam ou façam. E a visão iraniana é que eles não vão confiar em nada que nós digamos ou façamos, ou que os israelenses digam ou façam. Não vejo como se pode evitar, nesse ponto, uma óbvia colisão armada. Acho que as consequências mais amplas estão escapando à atenção de todos. E, não sabemos o que vai acontecer com o Estreito de Hormuz. Eles serão fechados. Se forem fechados, os preços do petróleo não vão simplesmente disparar, mas será
dramático em termos do seu impacto na nossa economia e no sistema financeiro. E o que acontece com o resto do mundo? O que o resto do mundo pensa a respeito de tudo isso, e eu penso que já estamos a seguir um caminho para dois mundos bem diferentes. De um lado, teremos os BRICS, e acredito que acabarão por ter pelo menos uma centena de membros antes de terminarem, com moeda lastreada em ouro ou em commodities. E então teremos nós do outro lado, provavelmente com a maioria dos europeus ocidentais e potencialmente algumas pessoas na América Latina, na Austrália, talvez, não sei. E o que é que nós vamos usar? Nossa moeda fiduciária está com muitos problemas, nós a desvalorizamos. O dólar está atualmente na sua posição de maior fraqueza de todos os tempos? Certamente não tem estado tão fraco desde 2022. A verdade é que eu acho que o que acontecer financeira e economicamente será desastroso. O que o resto do mundo árabe pensa ou como vai reagir? Como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos vão reagir se e quando atacarem o Irã? Bem, estes países não estão em posição de fazer grande coisa. Eles não vão cortar o nariz para fazer mal a si próprios, ou seja, não vão tomar ações que possam azedar as relações conosco de forma permanente. Eles querem sobreviver. Não tem qualquer poder militar real. A nação, o Estado-nação que todos precisamos de observar com atenção é a Turquia. Os turcos deixaram muito claro que, embora possam ter suas divergências com o Irã, e as tiveram ao longo de muitos séculos, o que não é segredo, eles não apoiam a destruição do Irã. E precisamos retornar a esta proposição fundamental. O que estamos fazendo contra o Irã? Se não vamos invadi-lo e não vejo provas de que o faremos, então qual é o nosso objetivo? Anteriormente era para decapitar e causar uma mudança de regime. Ainda é um objetivo? Suspeito que provavelmente sim, mas acho que o objetivo maior é destruir o país. Já levamos o país à falência, destruímos o valor da nossa moeda, agora vamos entrar e essencialmente arrasar com tudo. O que é que isso significa? Isso significa que eles têm um problema de água. Vai piorar muito. Uma escassez de alimentos, destruição em massa da infraestrutura, não apenas esperançosamente dos arsenais, incluindo armas de ataque de longo alcance e assim por diante, mas efetivamente tudo e qualquer coisa que pudesse ter qualquer utilidade militar ou política dentro do país. É para lá que estamos a ir. Será que temos mísseis, foguetes e munições suficientes à mão para o fazer? Não sei. Você quer apostar comigo se o Trump consegue uma declaração de guerra do Congresso ou se ele faz isso por conta própria? Você aceita essa aposta? Juiz, sabe, ouça, eu acho que vivemos num mundo pós-constitucional. É triste, mas é assim que é. E a Constituição é algo que as pessoas só dizem respeitar, mas de resto a ignoram. E isso é certamente verdade no Capitólio. Aqui está o elefante na sala e eu aposto com você que isso não se tornará um tópico de conversa quando invadirmos Israel. Por que Israel tem permissão para ter armas nucleares e o Irã não? Bem, eles são únicos e especiais. Você tem que entender isso. Obviamente, você não tem prestado atenção ao presidente ou a vários governadores, como alguém como o governador DeSantis, que voou para a Flórida para assinar uma ordem executiva específica, criando uma classe especial de seres humanos chamados judeus que não podem ser criticados de forma alguma. E agora temos um rabino que está à frente de um escritório no Departamento de Estado, que tem como objetivo ensinar ao mundo que os judeus são pessoas boas e corrigir qualquer coisa nos registros que possa ser remotamente antissemita. Quer dizer, isto é algo que não vemos desde que Lenin assumiu o poder na União Soviética. Uma das primeiras coisas que ele fez foi, efetivamente, a mesma coisa, proibir qualquer menção aos sábios de Sião, qualquer manifestação de antissemitismo, sob pena de acabar no Gulag, numa espécie de campo de trabalho escravo. Ainda não chegamos aos campos de trabalho escravo, mas certamente criamos um sistema onde não é uma questão de você gostar ou não de pessoas judias. A questão é se eles gostam ou não de você. E se eles não gostarem de você, então eu acho, potencialmente, você vai para a cadeia. E agora, vamos ouvir este aqui, a faixa de número 10. Fizemos uma alteração para designar o uso do termo sionista como um substituto para um atributo protegido como discurso de ódio.
Então, se alguém for usar a palavra sionista, claro que pode usá-la no sentido de que é um sionista orgulhoso. Mas se a estiver a usar no contexto de denegrir alguém, de chamar alguém a um sionista como um nome pejorativo, então isso é designado como discurso de ódio, para ser moderado. Ao longo de 2024, triplicamos o número de contas que estávamos banindo por atividade de ódio. Também temos, eu acho, mais de 2 dúzias de organizações judaicas que estão constantemente nos fornecendo inteligência e informações quando detectam tendências violadoras. Não há linha de chegada. Não há uma linha de chegada para a moderação do discurso de ódio, identificar tendências de ódio e tentar manter a plataforma segura. Não existe um fim de jogo. Foi nisto que o TikTok se tornou desde que o presidente o direcionou para as mãos ternas de seu amigo Larry Ellison. Bem, imagine no passado que nós, de fato, fazíamos uma distinção entre nazistas e alemães. Sempre distinguimos os comunistas de russos ou poloneses ou checos e assim por diante. Em outras palavras, tentávamos evitar odiar no plural. Certo. O que fizemos agora foi virar isso de cabeça para baixo e vamos acabar com um grande problema envolvendo ódio a grupos de pessoas, sabe? A pior parte disso é que isso não vai derrotar, suprimir ou eliminar o antissemitismo, isso só vai piorar as coisas. E acho que se pode alegar com bons argumentos que o nosso comportamento no Oriente Médio, certamente desde 2003, piorou a situação em termos de antissemitismo para Israel. Mas não vejo essas abordagens ajudando muito. A questão é que temos, acho que hoje, 6 empresas de mídia ou corporações, e há 30 anos havia cerca de 50. Ninguém parece estar interessado em desmantelar esses monopólios, o que é de fato, o que é necessário, assim como precisamos desmantelar as 5 grandes indústrias de defesa que elas foram consolidadas por diversas razões, e é preciso compreender o contexto daquela época. Mas, no entanto, ninguém levanta a voz contra nada disso. Ninguém diz, a Microsoft é grande demais ou a Amazon é grande demais e elas deveriam ser desmembradas. É realmente um mundo estranho em que vivemos, mas acho que isso reflete o enorme poder e a influência dos bilionários sobre a formulação de políticas. Juiz? Bem, esses bilionários, que contrataram este indivíduo, Adam Presser, que é o CEO do TikTok, não estão interessados num modelo de negócios, eles estão interessados num modelo ideológico, porque os jovens estão aparentemente deixando o TikTok em massa. Coronel, o presidente Trump diz que está montando uma armada no Oriente Médio. Você sabe o que ele quer dizer com isso? Eu sei, juiz, não me peça para entrar no cérebro do presidente, mas você sabe o que é isso e onde estaria? Bem, dado que os grupos de batalha de porta-aviões são a peça central das nossas chamadas armadas, seja no Mediterrâneo, no Mar Vermelho ou no Oceano Índico, e você está perguntando onde estarão esses grupos de batalha de porta-aviões? Acho que eles vão ficar lá, com sorte, fora do alcance dos ataques de mísseis iranianos, ou pelo menos serão ocultados por terreno intermédio, montanhas ou protegidos de outras maneiras. Porque muitas pessoas estão agora a dizer que, sabe, haverá um enorme esforço dedicado a atacar porta-aviões. Talvez. Eu acho que nós superestimamos o impacto de um grupo aéreo de porta-aviões em operações como estas. A maior parte da artilharia pesada não é entregue por jatos que decolam de porta-aviões, ela é entregue pela Força Aérea e por navios que lançam mísseis. Mas eu acho que existe uma obsessão com isso. De qualquer maneira, há muita gente esperando por ataques a porta-aviões. Vamos ver. É extremamente difícil atingir um porta-aviões a uma grande distância, em pleno oceano, mas o ponto é este. Nós reunimos tudo o que temos disponível em termos de mísseis, munições e plataformas. Quando digo que podemos concentrar isso num período de tempo relativamente curto. Temos mais? Sim, eles estão em um alto estado de prontidão, duvido. E a verdadeira questão neste momento, ou a verdadeira pergunta, se eu estivesse na posição do presidente, que eu faria por quanto tempo podemos lutar? Em outras palavras, por quanto tempo podemos lançar mísseis antes que acabem? E a história sugere que nos esgotaremos antes dos iranianos e isso é um problema. Bem, coronel, mudando de assunto, por quanto tempo mais os russos lutarão? Quer dizer, colocando de outra forma, quanto tempo mais o exército ucraniano pode resistir?
Eu não acho que seja uma questão de o exército ucraniano conseguir durar tanto, porque eles estão reduzidos a talvez 250 mil homens ou menos, e eles estão oferecendo alguma resistência? Claro que sim. Os russos não avançaram de forma agressiva, porque eu penso que o presidente Putin. Se eu pudesse só te interromper por um segundo, este é Al-Jolani, o ex-decapitador, agora reconhecido como o presidente da Síria, chegando aos gabinetes presidenciais do presidente, o Vladimir Putin no Kremlin. Certo. Bem, Jolani, sabe, em breve será um Rhodes Scholar. Eu suponho o instrumento, não apenas nosso, e de Israel, mas também do senhor Erdogan. Ele é o mais dependente do senhor Erdogan. O senhor Erdogan se esforçará ao máximo para conquistar os russos, e eu creio que Erdogan o incentivou a ir a Moscou e a negociar algum tipo de entendimento com o Putin. O Putin tem mantido uma pequena presença na costa síria e eu acredito que eles vão resolver essa questão. E eu acho que Putin provavelmente vai instá-lo a exercer moderação em relação ao assassinato em massa de cristãos, xiitas, armênios e assim por diante. O ponto principal é que, neste momento, ele se encontra numa situação bastante complicada, porque se vê encurralado entre os israelenses e o presidente Erdogan. Erdogan deseja ardentemente que ele assuma o controle da Síria, e, na verdade, o próprio Erdogan quer controlar a Síria. Mas os israelenses estão no sul e eles continuam a desafiar Erdogan. Então, tudo isso é muito complexo, mas é um esforço para evitar conflitos. E eu acho que é realmente sobre isso que a reunião se trata. Voltando à provável duração, dada a desproporção na força entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, o problema é, eu não sei quantos mísseis por navio ou quantos mísseis foram alocados para aeronaves e a bordo dos porta-aviões, mas a questão é que a maioria desses navios tem que retornar ao porto para recarregar. Você pode esgotar seus mísseis de defesa aérea muito, muito rapidamente. Se você está desviando de mísseis iranianos que se aproximam, você tende a disparar 2, talvez 3 mísseis por vez, porque se um passar e atingir uma embarcação no mar, você estará em sérios apuros. O mesmo vale para a terra. Essa foi a questão da última vez, em junho do ano passado. Eles estavam ficando sem mísseis de defesa aérea e foi quando o presidente Trump interveio. Mas eu penso que agora estamos perante um tipo de situação bem diferente. Isto é, uma situação de vale tudo. Para o Irão. O Irão não vai mostrar qualquer contenção. O Irão vai lançar tudo o que tem ao seu alcance. E eu não sei o quanto os israelenses têm para lançar. Tenho certeza que eles o farão, e nós também, mas em algum momento isso vai parar. E então a pergunta é, o Irã capitulou? Isso é realmente o que as pessoas querem que os iranianos façam? Eles querem que eles gritem que não aguentam mais? Não acho que isso vai acontecer. Sabe, há uma antiga expressão da Marinha Real do século passado, ou suponho do século XIX agora. Um navio tão cheio que pode lutar contra um forte. Sabe, o Irã tem recursos quase ilimitados comparado ao que temos no mar e quase ilimitados comparado ao que Israel tem para nos lançar. Então, o perigo emerge. Será que alguém, especialmente Israel, recorre ao uso de uma arma nuclear? Essa é a minha maior preocupação, sempre foi, porque se isso acontecer, então quaisquer suposições que fizemos sobre quem age a seguir e o que acontece no mundo são todas irrelevantes. É um novo mundo a partir desse ponto. Voltando ao assunto da Ucrânia e da Rússia. Bem, a Ucrânia vai fazer o que faz. E isso significa que Zelensky vai ficar lá até ser removido, seja pelo seu próprio povo ou pelos russos. Decidimos que vamos entregar aos europeus. Os líderes europeus, neste momento, decidiram continuar, aconteça o que acontecer. Portanto, a questão é, de fato, uma para Moscou. Moscou detém a iniciativa, Moscou tem, como o presidente Trump diria, todas as cartas na mão. Eles podem avançar. Vão eles? Surpreende-me que ainda não tenham tomado medidas para atravessar o rio e assumir o controle de Odessa. Acho que isso acabará por acontecer. Eles certamente vão controlar Kharkovia, que é historicamente Kharkovia. Então, a verdadeira questão é o que fazer com Kiev, porque os russos não querem infligir nenhum dano lá. Kiev é praticamente uma cidade sagrada para a Rússia, mas eles precisam se livrar deste regime.
Não pode haver paz enquanto Zelensky e os seus amigos estiverem no poder. Não sei qual é o verdadeiro estado das coisas dentro da Ucrânia, mas o feedback que recebo de pessoas que conheço que estão lá no terreno é que todos estão muito, muito fartos de Zelensky e do seu governo. Isso se traduz em ação para derrubá-lo? Não sei. Será que essas negociações vão realmente a algum lugar? Quer dizer, o Zelensky continua a afirmar: não vamos ceder um palmo de terra, e essa declaração deve ser feita para consumo político interno, porque se os russos pensassem que ele estava a falar a sério, então estariam a perder o seu tempo a conversar com ele. Bem, o presidente Trump está no comando no lado ocidental. Isso é o que as pessoas não entendem. O presidente Trump posa de durão como o homem no comando, mas os europeus certamente não se comportaram de forma alguma que sugira que o consideram o homem no comando. Eles o ignoraram em grande parte quando se trata da Ucrânia. Ele pode intervir e pôr um fim a isso, né? O que ele pode fazer são algumas coisas de maneira muito, muito simples e direta. Em primeiro lugar, você corta o fornecimento de dinheiro e de equipamento vindo dos Estados Unidos. Apenas diga: é isso, você teve sua chance, não vamos mais te apoiar. E então ele diz aos europeus: não quero que os apoiem. Né? Se vocês os apoiarem, então vão pagar um preço, porque não vamos ficar aqui e continuar a defendê-los em perpetuidade. Finalmente, ele sempre teve o poder de basicamente recorrer às organizações de inteligência e dizer: Zelensky precisa sair. Alguém que o pegue e o leve para fora do país. É exatamente por isso que eu acredito que os russos estavam esperando. Os russos nunca chegaram a compreender totalmente que o presidente Trump, ao contrário de sua imagem pública, é, na verdade, uma pessoa gentil demais. Ele não está disposto a tomar as medidas drásticas que são necessárias para acabar com esta guerra. E isso significa que ele tem que remover este governo em Kiev. Se ele fizer isso, então tudo acaba. É assim tão simples. Alguém mais pode ser colocado no poder. Não pode ser Zaluzhny, que é uma criatura do MI6, mas há outras pessoas por aí que podem assumir o governo. Eles poderiam até realizar eleições interinas. Isso é algo que poderia ser feito de alguma forma, mas o fundamental é que não poderia haver um acordo negociado até que certas coisas básicas sejam reconhecidas. Uma é a neutralidade, duas é a perda de certos territórios neste momento e, finalmente, o entendimento de que nunca poderá haver tropas estrangeiras de qualquer tipo em solo naquele país cujos objetivos são hostis à Rússia. Ora, isto não é neurocirurgia. Presidente Trump, penso eu, quer uma vitória, entre aspas. Ele poderia conseguir uma vitória real se decidisse impor essas condições à Ucrânia para acabar com esta guerra, mas até agora não se mostrou disposto a fazê-lo. Eu acho que a sua teoria sobre é mais do que uma teoria, é um fato histórico. A reverência que os povos eslavos têm por Kiev pode explicar por que os russos fizeram o possível para cortar água, aquecimento e eletricidade. Eles querem que a população saia, não querem bombardeá-los, só querem que eles vão embora. Bem, sim, eles querem que saiam do caminho, não há dúvida sobre isso, mas eles não querem que o público seja permanentemente expulso. Não estamos falando de uma limpeza étnica e não estamos falando de substituir os ucranianos por russos. Esse não é o objetivo. Ele sempre teve os russos dentro da Ucrânia como foco. Essa é a essência da questão. Essa tem sido a justificativa para a intervenção. Se ele estivesse focado no que você descreveu e em remover ucranianos, já estaria no lado ocidental do rio. Não foi essa a intenção dele. Assim como não quer guerra com os europeus, não quer guerra conosco. O que ele vai fazer com os Areshniks? Ela está sob muita pressão neste momento. Há muitas pessoas no seu círculo íntimo que gostariam de nos detonar e aos europeus. O que é que ele vai fazer com os Areshniks? Só mantê-los em reserva ou pode acabar com isso em semanas com alguns Areshniks? Não acho que ele consiga fazer isso. Acho que ele poderia usá-los seletivamente para alvos específicos. Eles têm sido muito eficazes destruindo infraestrutura logística, coleta de inteligência e assim por diante, mas ele quer um governo na Ucrânia com quem possa conversar, que negocie com ele. Essa é a chave. Ele não está interessado em um regime fantoche que seria controlado completamente por Moscou. Ele está disposto a aceitar a independência ucraniana. As condições são muito claras. Correto. Você acha que há muita pressão sobre ele em seu círculo íntimo para se tornar muito agressivo militarmente? Sempre houve uma pressão, muito grande sobre ele, considerando esse aspecto.
Ele é, por formação, né, um advogado, né? Na maioria dos casos. Ele é um juiz com uma mentalidade muito legalista. Ouça os comentários dele sobre direito internacional, ouça a discussão dele sobre o que ele pensa ser certo ou errado em relação a nós no Caribe, ou o que os ucranianos fizeram, ou o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Este é alguém que é, por natureza, cauteloso e ponderado. Mas os russos estão furiosos. A visão deles é que é hora de deixar tudo isso de lado e simplesmente espancar essas pessoas até a morte como focas bebês. Ele não quer fazer isso. Então, quando ouço as pessoas falarem sobre mudança de regime na Rússia, eu estremeço ao pensar o que isso poderia significar para nós no Ocidente. Última pergunta. Os russos vão fornecer algum tipo de assistência, acho que devo ser mais claro. Os russos ou os chineses vão fornecer alguma assistência ao Irã, assistência militar? Eles já o fizeram. Os chineses, como sabe, entregaram centenas de mísseis. Eles entregaram muitos técnicos que vieram com eles e vão operar o equipamento. Há até alguns pilotos chineses em terra, né, ajudando com as aeronaves. Os russos enviaram pessoal técnico para auxiliar com radares e defesas aéreas integradas. Da última vez, surpreendentemente, os iranianos insistiram aos russos que queriam se defender e não depender da Rússia e fazer isso por conta própria. E muita gente não se deu conta disso, mas quando o Pashinyan, o presidente, chegou a Moscou para conversar com Putin, depois do conflito que durou 12 dias, algo foi dito pelo presidente do Irã, e o presidente Putin respondeu dizendo em russo, deveriam ter nos deixado ajudar, não é? Penso que agora eles receberam a ajuda e acho que estão muito, muito mais bem preparados para o que está por vir do que estavam antes. Contudo, isso não significa que eles possam resistir a tudo facilmente. Os iranianos nunca se preocuparam em lidar com os israelenses. A preocupação deles é lidar conosco. E se nos juntarmos aos israelenses, isso parece um obstáculo quase intransponível para eles. Então eles são fatalistas, farão tudo ao seu alcance para se preservar e derrotar seus inimigos, mas sabem que estão enfrentando algo muito, muito perigoso e muito poderoso na forma das Forças Armadas do Israel, sem dúvida. Há alguma maneira de as negociações em Abu Dhabi conseguirem resolver a operação militar especial, ou será que ela está destinada a ser resolvida apenas quando o regime de Zelensky sair ou colapsar e os militares não puderem mais lutar? Eu acho que o segundo é verdade, o que o senhor disse no final, porque neste momento não há uma disposição para acreditar em nós. A nossa credibilidade, a nossa legitimidade está muito em questão hoje no mundo, como sabe, juiz. Nós mentimos aos russos em várias ocasiões, o mesmo fizeram os europeus. Isso tudo remonta aos acordos de Minsk. Os russos se envolveram nisso, em retrospectiva, acreditando tolamente que aquilo era sério, quando na verdade nunca foi. E o outro problema que tanto os iranianos, os russos e todos os outros países têm é o seguinte: digamos que chegamos a algum tipo de acordo ou arranjo. Que certeza existe de que a próxima administração, o próximo presidente que assumir o cargo, irá cumprir qualquer parte disso? Em outras palavras, somos completamente não confiáveis como parceiros estratégicos internacionais. Coronel McGregor, muito obrigado, meu caro amigo. Poderemos passar bastante tempo juntos se os Estados Unidos e o senhor estiver disponível, se os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã. Mas obrigado por toda esta análise, muito, muito profunda, assustadora, mas profunda.